Fala rapaziada, como é que vocês estão? Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui, é o primeiro vídeo na primeira temporada, beleza? Para você se organizar de forma cronológica aí. Então esse aqui é o início de tudo, beleza rapaziada? Já passou aqui 7 dias desde que iniciou a temporada, eu esperei esse prazo aí para que eu possa mostrar de tudo para vocês, beleza? Bom, pessoal, vamos começar do início. Esse aqui é o ícone da temporada, né? Então, aqui, ó, esse aqui é o principal, que é o que mostra o que a temporada faz. E aqui, no caso, essa cronologia para você acompanhar os eventos da semana. Igual semana passada, a gente teve o evento aqui, ó, que você tem que doar. Tipo esse aqui do mês, não tá vendo? Ó? Só que aí você tem que doar e para liberar esse evento aqui, ó. Cadê? Coleta de soro. Já mostro para vocês como é que funciona ele, beleza? Bom, esse aqui, pessoal, é o evento principal, né? Então esse aqui é o da temporada em si. Aqui no caso, o primeiro aqui é o ranking, onde aparece aqui o ranking, que no caso no último dia será o ranking final, para que você veja qual a sua posição e receba a premiação final de acordo com o seu ranking, né? E bom, essa temporada aqui, pessoal, ela é... Como é que eu posso dizer? Ela é baseada em pontos totais de influência, tá? E o que seriam esses pontos totais de influência, pessoal? São isso aqui, ó. Quando você captura um terreno, pessoal, você ganha pontos de influência. Então, aqui, ó, se você capturar esse nível 9 igual a gente fez, você ganha mais 45 mil pontos de influência. Mas, né, o que dá muito pontos de influência são as cidades. Isso aqui que eu mostrei para vocês são fortalezas, ó. Então tudo que é aqui, ó, base militar, base militar, base militar, são fortalezas. As cidades, elas são do 1 até o 6. E você, no caso, aqui tem um limite, vou mostrar para vocês, de quantidade que você pode pegar. Então, por exemplo, aqui, isso aqui é uma cidade, a cervejaria é uma cidade, e você ganha 100 mil. Então, o número de pontos de influência é muito maior nas cidades, ó. A gente conquistou esses dias de número 2. E aqui, ó. 200 mil. A de número 3 deve ser 300 mil. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Então, no caso aqui, ele é... O ideal é que você tenha as cidades de níveis mais altos. Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, que você tem um certo limite. Então, você não pode pegar todas as cidades do servidor. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui no caso a gente pode ter 4 cidades, tá? E a gente pode ter 7 fortalezas. No caso, quando você pega uma cidade, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Você ganha 200 mil pontos de influência, mas você também ganha mais uma fortaleza. Então, no caso aqui, quando eu pego essa cidade, eu também ganho o direito de ter mais uma fortaleza, tá bom? E você também tem um limite por dia, tá, rapaziada? Então você pode, no máximo aqui, 2 por dia, seja 2 cidades ou 2 fortalezas, beleza? Então qual é a ideia? A ideia é você começar aqui no início, aqui de baixo, né? E você ir subindo conforme vai aumentando a sua resistência ao vírus, que é outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco também, beleza? Então daqui a pouco eu vou entrar nesse mérito aqui dos mapas, para também não ficar muito perdido. Então vamos seguir a ordem aqui. Bom, então esse aqui é o ranking. O agrupamento, pessoal, são os servidores no qual você vai poder invadir assim que começarem as guerras de fato. Essas 4 primeiras semanas são mais entre vocês do servidor. Então você vai ter que capturar terras no seu servidor, aumentar a resistência. Aí depois das 4 semanas, você já começa para as batalhas. Porque eles liberam, né, esse cross-server para você ir para outros servidores. Quando eu começar, eu vou fazer vídeo para mostrar para vocês na prática também. Mas você tem aí, no caso, já guerras mais elaboradas. Praticamente qualquer hora do dia você pode ter uma guerra, então tem que ficar bem ali, bem antenado. Tá? É bom que você tenha uma aliança que não seja só de um tipo de povo, igual uma aliança só brasileira, uma aliança só coreana, porque você vai precisar de todo mundo em diferentes horas do dia, né? Bom, temporada 1, aqui o grupamento já foi, que são as regras, né? Que a gente tá explicando para vocês aqui.
objetivos. Isso aqui, rapaziadinha, conforme você vai subindo a sua resistência ao vírus, você vai ganhando algumas premiações, ó. E aqui, quando você, no caso, consegue capturar fortalezas, ó, você vai subindo também aqui. E aqui, expedições à guerra a gente não tem ainda, porque aí, no caso, é quando a gente começar a invadir outros servidores, né? Profissão. Isso aqui é uma coisa que eu quero fazer um vídeo separado sobre isso, rapaziada. Profissão, basicamente, você vai poder escolher entre engenheiro e líder de guerra. Você não precisa escolher para sempre. Você consegue mudar depois, se você quiser, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, o engenheiro, as habilidades dele, pessoal, são mais voltadas para a evolução. Diminuição de tempo de pesquisa, diminuição de recurso, então ele é mais voltado para quem está crescendo. E o líder de guerra já é voltado mais para quem está batalhando. Então você tem produção de soldados mais rápida, você ganha soldados, uma quantidade de soldados, você ganha teleporte grátis. Então tem algumas habilidades que é basicamente para a guerra. O que eu faço? Minha recomendação para vocês. As 4 primeiras semanas que é para evolução, engenheiro, e depois, quando começar as guerras, você muda para líder de guerra se você for um cara que realmente luta. Mas toda aliança tem que ter engenheiro, rapaziada. Porque você precisa de, por exemplo, igual aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês uma habilidade que você tem que ter. Igual essa aqui, por exemplo, ó, domínio do circo. Essa aqui você desbloqueia a funcionalidade de remoção de ruínas. Por que isso aqui é muito bom? Por exemplo, vamos supor que eu estou numa guerra com uma aliança e eles estão cercando aqui essa terra que é minha, né? Então, e aí, na hora da guerra, eu vou e cinzei o cara, né? Ficou as cinzas dele aqui, ó. Essa habilidade faz com que o engenheiro venha cá, recolha essa cinza e aquele quadradinho onde estavam as cinzas, só a sua aliança vai poder teleportar para lá durante 5 minutos. Então, isso é muito bom em guerra. Então, tem que ter engenheiro, entendeu? Não pode todo mundo mudar para líder de guerra, senão é como se você pegasse um time de futebol e jogar só com atacante, entendeu? Então tem que ter o suporte, que geralmente são os jogadores mais fracos, né? Bom, vamos ver aqui agora qual que é o último. Aqui são as recompensas, pessoal. Aqui, no caso, é onde eu falei para vocês que você vai ver ali aonde que você vai se encaixar no ranking final e você vai ganhar a premiação de acordo com o ranking da sua aliança, né? Então, basicamente, o primeiro lugar aqui, que é o melhor prêmio. Isso aqui é a recompensa do líder, tá? Então, apenas ele ganha isso aqui. Isso aqui é a recompensa de estrategista. Então, são 4 jogadores que ganham essa premiação. E, basicamente, são as mesmas coisas, só muda a questão de quantidade, beleza? Estrategista aqui. Recompensa de membro essencial, 15. E recompensa de membro elite, 30. E, por último, recompensa de membro valioso, 50. O que muda aqui, igual eu falei para vocês, é só a questão da quantidade, e quem pode, no caso, atribuir as recompensas somente eu acho que era somente o R5, deixa eu ver. Não, o R5 ou o mordomo que vai alocar ali a questão do membro valioso. Uma dica para você que, assim como eu, é um R4, um R5 da sua aliança, como que eu gosto de separar isso aqui, rapaziada? Para ser, acho que o mais justo para todo mundo é o seguinte. Você vem aqui, ó, contribuições de temporada. Isso aqui, ele te dá umas métricas, pessoal, de acordo com algumas funções. Por exemplo, aqui, ó, limpar. Esse limpar é quando é a pessoa que ajudou, no caso aqui, outras pessoas que estavam infectadas ou matou zumbi infectado. Então, basicamente, é a pessoa mais ativa ali na questão do PvE, que é o Player versus Zombies, ou então na questão de ajudar outras pessoas que estão infectadas. Ocupar, deixa eu ver aqui, são as pessoas que participaram de conquistas de território. Então, isso aqui é uma outra coisa, não é referente a zumbi, isso aqui é conquista de território, tá? Mortes, isso aqui, pessoal, é as pessoas que mais mataram na temporada. Então, aqui, ó, se você reparar, cada um que tem o peso, né? De acordo aqui. E basicamente infecção no caso... não, desculpa, eu falei errado aquela hora. Esse aqui é de infecção, que é o de curar, tá? Esse daqui é de matar zumbi só, beleza? Então, o que eu faço, rapaziada? Eu pego cada uma dessas categorias e dou um peso para elas. Por exemplo, a pessoa é o maior que de limpeza.
Mas o que pesa mais para a aliança, o que vai ajudar mais a aliança são mortes, que são pessoas que participam das guerras. Então eu coloco mortes no peso 3, por exemplo, coloco aqui ocupar no peso 2, limpar e infecção no peso 1. O que significa esses pesos? São multiplicadores. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ocupar meu aqui, eu tô com 412, só que o peso do ocupar é 2. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2, vou multiplicar isso aqui por 1, vamos supor que seja o mesmo jogador, tá? Então, eu faço uma planilha final ali e multiplico, né, de acordo com o peso, e no final eu faço o meu próprio ranking. Aí eu vou e faço a média, né? E no caso aqui, vamos supor que, ó, o primeiro lugar, que é o líder, não tem jeito. Mas os 4 primeiros aqui vão ser que vai receber aquele prêmio maior. Aí depois e assim vai, né, consequentemente. E no caso tem uma exceção, que seriam as pessoas que contribuíram, seja de forma com tempo, com intelecto. Então são pessoas que ajudaram de forma direta no ranking da nossa aliança, porém isso não não tem como a gente metrificar isso, né? Não tem como a gente colocar, tipo assim, pessoas que ficaram 24 horas online ajudando numa métrica aqui, não tem como. Então, e também a gente tem que reconhecer o esforço da pessoa. Então, no caso, você tem ali 3, 4, 5 pessoas que você vai ter que mexer no ranking, mas a maioria vai se encaixar perfeitamente nessa questão da métrica, né? E também, até porque geralmente o pessoal, né, a gente, o ser humano é assim, a gente acha que a gente faz muito mais do que a gente realmente faz. Então, todo mundo acha que é muito importante para a aliança, mas o quão importante é, né? Então, aqui você tem um jeito de mostrar para a pessoa, ó, você fez menos que essa pessoa, você fez mais que a outra, por isso que a sua recompensa é essa. Agora, se você pega o R5 e da cabeça dele ele sai distribuindo, aí fala assim, mas o cara deu porque o amigo dele é amigo dele. Ah, é a panelinha, entendeu? Então, por isso que é bom você ter essa métrica, que isso aqui vai te resguardar no caso de algum membro vier. Ah, mas eu fiz muito pela aliança. Então, aqui, ó, a sua métrica aqui, você fez X pela aliança e ganhou X de acordo com isso, entendeu? Então, por isso que eu prefiro fazer isso. Bom, vamos aqui para os outros eventos aqui. Loja de soro, rapaziada, isso aqui toda semana vai atualizar, tá? Ó, da semana passada o que ficou foi isso. Essas daqui também todas ficaram de recurso e de aceleração aqui. E na outra semana tinha fragmento de arma exclusiva. Eu vou postar, porque eu tirei um print e vou colocar aqui no vídeo para vocês verem. Mas tinha fragmento de arma exclusiva, tinha várias coisas, mas não renovaram para essa semana. Tinha profissão também, que eu lembro, tá? Isso aqui não tinha, apareceu essa semana, e isso aqui também não tinha. Bom, como é que você ganha esse fragmento do soro aqui, né? Basicamente matando zumbis. Quando você mata aqueles zumbis maiores, né? Que são esses aqui, esse javalizinho você ganha. Primeiro abate, tá? Os outros você não ganha, mas no primeiro abate você ganha. Aqui, ó, você ganha 40. Eu acho que quando você tá num nível menor, ganha 20 só. E quando você tem o primeiro abate que você ganha também, se eu não me engano, desses menorzinhos, beleza? Então essa aqui é a loja do soro. Vou dar um tempinho disso aqui e vou explicar para vocês como é que funciona a questão de resistência, rapaziada. Eu acho que vai ser mais importante para vocês. Basicamente aqui você começa com a resistência 0, tá? E os zumbis têm uma certa resistência. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar um zumbi de nível 28, vamos ver que o limite que eu tenho, ó. Eu tenho 7.250. Vamos ver qual zumbi que eu consigo matar sem perder nada de tropa. Esse aqui eu consigo matar. Então posso aumentar o nível. Ó, se você reparar, pessoal, se eu pegar esse zumbi aqui, eu vou ter uma certa desvantagem de 2%. É pouca, porque o meu poder vai compensar esses 2%. Então aqui, ó, basicamente, ó, a resistência viral suficiente, né, com você. Então, uma vitória garantida seria 7.300 e eu tenho 7.250. Então, o dano causado por mim vai ser de menos 2% e o dano causado pelo monstro vai ser de mais 10%. Só que, então, no caso, como a minha força vai compensar essa porcentagem, eu vou matar esse zumbi. Mas vamos botar um exemplo esse aqui, ó. 47. Aqui no caso, pessoal, o meu dano está diminuído em 40% e o do monstro aumentou em 200%.
Então a chance de eu ganhar isso aqui é muito pouca, a não ser que eu compense em força. Entendeu? Então por isso que as baleias vão matar zumbis maiores, mesmo tendo a mesma resistência que você. Porque eles estão compensando isso em força, tá? Então basicamente resistência é isso. E como é que você vai subir isso aí? Rapaziada, quando começar a temporada, você vai ver que vai abrir esse terreno aqui, ó. E aí, no caso, a sua resistência vai subir com o Instituto de Pesquisas de Vírus 1, né? Então aqui, cada vez que você subir um nível, a sua resistência vai subir. Primeiro ele vai subir de 250 a 250, depois ele vai subir de 500 em 500, de acordo com o nível ali, beleza? E para você subir esse instituto, você precisa ter o quê? Proteínas imunes. Mas como é que eu consigo isso? Você vai ter as suas fábricas. Ó. Eu tenho 5 aqui, porque essa aqui é do passe semanal. Eu não recomendo você comprar. Eu compro a primeira semana, porque ela te dá também uma certa resistência. Acho que são 250 a mais. Então, além de eu ter a resistência do Instituto, eu tenho essa aqui do passe semanal, só que eu faço só na primeira semana, que é para dar aquele boostzinho nos zumbis, e depois eu vou ficar de boa. E aqui, pessoal, essa proteína, no caso aqui, você é o que vai produzir, né, as proteínas para você aumentar o seu instituto. E para subir essas fazendas aqui, você precisa dos cristais, tá? Cristal mutante é o que faz subir o nível das fazendas. E quanto mais alto é o nível delas, maior a produção hora das proteínas, beleza? Uma dica para você, não suba apenas uma fazenda e depois vá subir nas outras. Por quê, rapaziada? A produção hora é a mesma. Então, por exemplo, assim, vamos supor que do nível 20 ao 21 aumente 500, né, produção hora. Do 21 ao 22 também vai aumentar os mesmos 500. Só que a quantidade de recursos para você subir do 20 para o 21 é menor do que do 21 para o 22. Ou seja, em outras palavras, você vai pagar pela mesma quantidade de produção hora, aquele acréscimo, né? Vai pagar mais barato, entendeu? Então sobe tipo assim, ó, sobe aqui, ó, 1, depois 2, 2, 2, 2, depois 3, 3, 3, 3, entendeu? Não sobe tipo assim, aqui tem o 20, depois aqui tem o 20, daqui tem o 20, aqui tem o 20, porque você vai pagar pela mesma quantidade mais caro, entendeu? E vai atrasar a sua evolução, né? Então, basicamente, esse aqui. E como é que você consegue os cristais, rapaziada? Tem diversos jeitos de você conseguir bastante quantidade, tá? A que você mais ganha é aqui na coleta de soro. Isso aqui é um evento, rapaziada, que todo dia ele reseta. E aí, no caso, é como se fosse um Tetris. Então, ele te dá aqui, ele tem um mapinha aqui e tem uns quadradinhos. E aí você vai ganhar 3 quadradinhos aqui, você tem que ir encaixando. Na hora que encaixar e fizer uma fileira na vertical ou na horizontal, você tem que bater os objetivos. E quando você consegue, você ganha aqui praticamente 950 mil cristal. Isso aqui é muita coisa, rapaziadinha. Então, vale muito a pena fazer esse evento aqui todo dia, beleza? E também uma outra dica para você é quando você for pegar aquele zumbi maior, aquele que fica andando aqui, ele tem 190, 170, sabe? Você tem que pegar o maior nível que a sua aliança consegue matar. Então, aqui no caso, o maior que a gente tem é o 190. Então, todo dia o primeiro abate tem que ser um nível maior, porque você ganha uma certa quantidade de cristais, acho que são 200 mil. E o outro jeito, rapaziada, é você matando zumbis, os zumbis aqui menorzinhos, individuais, ó, ou então matando os javalis com a ajuda das baleias da sua aliança. Então, por exemplo, assim, igual que eu tô no 53, não consigo matar sozinho. Eu peço a ajuda de alguma baleia para me ajudar, ele entra no rally, a gente mata e eu ganho 90 mil aqui, além de ganhar XP de profissão, outras coisas, né? Então, é assim que você vai conseguir subir as suas fábricas e, consequentemente, subir o seu instituto de pesquisa, beleza? Bom, voltando agora à temporada, rapaziada, vamos ver aqui. Passe de batalha, rapaziadinha. Eu acho que compensa, tá? Não vou falar que é uma prioridade, mas compensa se você tiver condições, porque você vai ganhar, você vai acelerar muito o seu processo de resistência, tá? E além de ganhar outros itens, por exemplo aqui, ó,
fragmento R, XP de profissão, que isso aqui é muito bom, tá, rapaziada? Então eu acho que realmente vale a pena. Você ganha aqui, deixa eu ver, minério ganha muito, você ganha pontos de profissão para aumentar o nível das profissões. Você ganha, deixa eu ver aqui, eu acho que tem, ganha também essa paradinha aqui, ó, que é aquela plaquinha do nome, né? Então quando você compra o segundo passe aqui, você ganha também ela. Então eu acho que vale a pena por causa disso. Mas se você, tô apertado, não consigo comprar, não vai mudar nada, pessoal. Você vai chegar lá igual todo mundo, só que você vai chegar um pouquinho depois. Vamos supor, se eu for chegar no nível máximo de resistência em 2 semanas, você vai chegar em 3. Então, não é nada assim muito essencial, não. Essa aqui, no caso, são a corrida da cidade, né, pessoal? Então aqui ele mostra para você quando vai liberar a próxima cidade. A nossa próxima cidade vai ser uma de nível 3, né? Então aqui daqui 1 dia e 20 horas, tá? Vamos para a próxima aqui. Aqui já chegou o passe da arma exclusiva da Kim. Chegou na quinta-feira passada, então para você já marcar no seu calendário, se você é um tanque, vai chegar provavelmente na primeira semana da primeira temporada, a Kim, na quinta-feira. Eu não vou comprar porque eu não uso tanque, mas se você for um tanque, vale muito a pena comprar esse passe, tá bom? Porque você já vai colocar ele você vai liberar arma exclusiva e já vai conseguir subir uns níveis aí. Então vale muito a pena comprar. Mas eu só compro eu só vou comprar do Tesla, tá? Não vou comprar da Kim nem da DVA porque eu nem tenho ela 5 estrelas. Então para você usar a arma exclusiva tem que ter 5 estrelas. Promoção do herói. Isso aqui apareceu essa semana, tá, rapaziadinha? Na segunda semana. Isso aqui é uma promoção do herói. O Mason vai virar o R. Então ele vai parar de ser roxo e ele vai virar o R. Só que isso aqui você tem que usar com muita sabedoria, porque isso aqui te dá muitos pontos no VS, rapaziada. Já vou explicar para você o porquê. Olha, quando você tá no VS de quinta-feira, você ganha pontos, né? Por usar XP de herói, medalha de habilidade e o fragmento, no caso aqui, do mês é o roxo, né? Então, o que eu recomendo você fazer? Na quinta-feira, quando você precisar ganhar, você vai lá e você, antes de promover o Mason, você vai colocar todas as suas... Cadê o Mason aqui? Você vai colocar todas as suas medalhas no Mason. Então, você vai pontuar aqui uma vez com as medalhas, certo? Você vai também lá no seu mural de honra e você vai usar todos os seus fragmentos do Mason e os seus fragmentos roxos, se você, no caso, não tiver planos para ele, tá? Então você vai pontuar aqui até agora nas habilidades de medalha, né? E nos fragmentos roxos e nos fragmentos do R. Por quê, rapaziadinha? Quando você transformar o Mason em dourado, ele vai voltar para 3 estrelas. Então, quando ele voltar para as 3 estrelas, você vai... todo esse nível que ele subiu aqui no mural de honra, vai voltar para você em forma de fragmento. Porque lembra que só pode estar no mural de honra quem tem 5 estrelas? Como ele vai virar um herói, no caso dourado, só que com 3 estrelas, ele vai resetar esse nível de honra e vai te enviar no correio todo o nível proporcional que você gastou. Então, por exemplo, isso aqui, ó. Para eu conseguir nível 12 do Mason, eu gastei 120 fragmentos, certo? Então, no caso aqui, ele vai me devolver os meus 120 fragmentos e todo o restante que eu usei naquela hora antes de transformar ele em um R, entendeu? Então, eu pontuei uma vez naquela hora e eles vão me devolver o que eu gastei para que eu pontue novamente, entendeu? E também isso se aplica às habilidades aqui, ó, do Mason. Então, quando você usa as suas medalhas nele, ele vai te devolver as suas medalhas e deixar ele no nível 1, entendeu? Então aí você não vai perder as medalhas, você não precisa usar nele de novo. Você pode usar em outro herói, só que você já usou pontuando naquela hora. E aí você pode agora jogar, como ele te devolveu, você vai jogar em outro herói. Vai jogar no Tesla, no Swift, no DVA, na Kim, no que seja. Mas aí você vai pontuar 2 vezes com os mesmos recursos, entendeu? Então por isso que é muito bom você usar isso de forma estratégica. Eu poderia muito bem upar ele aqui agora, mas aí eu não vou conseguir pontuar no VS. Então
é mais assertivo que você faça isso numa quinta-feira que você precisa realmente ganhar. Igual a gente aqui, a gente tá no penúltimo, deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo ver ali. Aqui achei. A gente tá lutando para ganhar a Liga Diamante. Então a gente tá aqui, a gente vai ganhar dessa aliança essa semana. Então estamos já pensando no próximo. E vamos usar tudo na semana que vem para a gente poder ganhar a Liga Diamante. Então você pode usar isso de forma estratégica para você, beleza? Então já foi isso aqui. Isso aqui, pessoal, é aliança que atingir o maior nível de cidades primeiro vai ganhar isso aqui. E o maior nível é o nível 10. Então a gente ganhou, porque a gente chegou primeiro no nível 10. Não tem nenhuma outra aliança que tenha cidade nível 10 igual a gente tem. Então a gente já praticamente ganhou. E todo dia você ganha aqui uma certa recompensa por isso, tá? Já foi Ilha de Soro. Legião Carmesim, isso aqui começou essa semana. Ainda não apareceu pra mim ainda, vai começar amanhã. Basicamente, uns zumbis vão atacar nossa cidade, a gente tem que reforçar a cidade para não perdê-la. E eles vão atacar acho que 2 vezes por semana. E a gente ganha algumas premiações. Então é só você vir cá e reivindicar de acordo com as ondas que você defender, né? Passe semanal. Esse passe aqui é aquele que eu falei para vocês que eu comprei. Tem só mais um dia restante, não vou renovar ele. Aqui você ganha a fazenda extra, né? Você ganha mais um bônus de resistência, você ganha velocidade de marcha e você ganha 20 mil cristais, além de pontos VIP aqui também, né? E você tem uma coleta diária aqui desse valor aqui. Então, eu acho que vale a pena na primeira semana e depois, se você quiser renovar, beleza. Senão, aí ele também custa acho que R$24,90, tá? Reais, tá? Isso dá $5 mais ou menos. Aqui são os bônus da temporada. Já mostrei anteriormente para vocês. Aqui a skin, que no caso é da temporada, é a da abóbora. Então eu tenho um limite de vidas de mais 50 por possuir ela. Desbloqueei a habilidade de surto. Curta essa base para receber um presente da abóbora. Então quando você vê uma base de abóbora e você for lá e dar aquela curtidinha, você vai ganhar acho que 5 aceleradores de 5 minutos. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, rapaziada. Então, basicamente é isso. Minha dica pra você é, se você... Ah, tá, tem outra coisa, rapaziadinha. Tem um aqui no finalzinho que lançou essa semana, que é troca de nível. Isso aqui, rapaziada, é basicamente troca de nível. Então, não vai mudar nada. Não vai passar estrela, não vai passar habilidade. Nas outras temporadas tem essa troca, mas dessa vez aqui não. Aqui é uma troca de XP, literalmente. Então, se você colocar o McGregor aqui 150 e colocar o Loki aqui, vai trocar somente o nível. O Loki vai ficar com 150 e o meu McGregor com 72 do Loki. Então é basicamente isso, tá? Acho que é só isso mesmo. Aqui é o rank que eu já mostrei para vocês. Minhas dicas sobre mapa, tá? Eu mostrei para vocês que você tem uma certa quantidade ali no caso, cidades e fortalezas que você pode pegar. A minha dica é que você tenha o máximo de cidades disponíveis. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente só pode pegar 2 nível 2 e 2 nível 1, porque a gente tá, né, a gente distribuiu o mapa anteriormente com outras alianças, para que a gente não fique unicamente, exclusivamente com as cidades. A gente teve que dividir com as alianças menores, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, esse servidor, que é o 2160, que está em primeiro no ranking, eles estão em primeiros porque eles são basicamente ditadores, sabe? Eles mandam nos servidores dele. Então, eles têm as 4 cidades de nível 2 e não compartilham com a aliança do servidor, tá? E aqui, no ranking de zona de guerra, é basicamente aqui a soma de todas as alianças, né? E aí você também ganha premiação na questão do servidor em si, beleza? Então a minha dica para você é que você consiga o máximo de cidades possíveis de acordo ali com a sua capacidade do seu servidor, né? Porque as cidades são o que mandam no jogo, tá, rapaziada?
Porque as fortalezas, tudo bem que elas contribuem, são 7, né? Mas você pode ver ali que praticamente uma cidade nível 1 deu o dobro do que uma cidade nível 10 ali, que é difícil pra caramba de conseguir no começo, dá. Então, o que vai mandar aqui no seu ranking são as cidades. E quando, no caso, abrir o cross server, que você vai passar para outros servidores, conquistar terras lá, aí você também, o ideal é que você tenha todas as capacidades que você pode, né, que o jogo permite, sejam de nível alto. E aí, no caso, a sua aliança vai subir no ranking. E eu também fiquei me perguntando, se todo mundo tem o mesmo limite, então vamos supor que toda aliança vai ter 10 cidades. O que vai diferenciar? Porque a gente tem a nossa aliança é uma aliança de baleias. Acho que todo servidor do nosso agrupamento tem uma aliança grande. Então, o que vai diferenciar se todo mundo vai ter 10 terras nível 6, por exemplo, que são o maior possível, né? E a conclusão que a gente chegou é que é o tempo. Então, quem chegar lá primeiro vai ficar no top 1 do ranking, entendeu? Enquanto o pessoal que for chegando por último, por mais que eles vão ter a mesma quantidade de terreno que a gente, do mesmo nível, eles vão ir descendo porque eles chegaram depois. Porque o ranking, ele também conta a questão de tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que a minha aliança tenha hoje 1.015.000 igual a FAI aqui. A gente vai estar em segundo, porque eles chegaram primeiro e, no caso, então a primeira coisa que vai contar é o ponto de influência, a segunda coisa é o tempo. Quem chegar primeiro ganha. Beleza? Então é basicamente isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Vou fazer também vídeos sobre eventos assim específicos, tipo igual quero explicar um pouco mais sobre a questão da profissão na temporada 1. Então vou fazer um vídeo só sobre ela, beleza? Senão vai ficar muito, muito longo, tem já 30 minutos de vídeo. E eu só expliquei o básico da temporada, não passei muita dica, né? Mas é só para apresentar para vocês, é o primeiro episódio, né? Então fica ligado aí, eu já fiz uma playlist, né, sobre a temporada 1, e aí você vai conseguir seguir por ela, tá? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e comenta aqui para mim qual que é o seu nick, o seu servidor, a sua aliança, né, em qual época que você tô entrando na S1 agora, tô entrando na S2 e tal. E também eu vou aproveitar esse vídeo para mandar um salve para a rapaziada que mandou o nick e a aliança na último vídeo, tá? Então, pera aí. Um salve aqui pro Space Ghost, tá? Mandou um salve no último vídeo lá. Vamos pro próximo. O Fantasy Matador, do servidor 578. Um salve pro servidor 1520, aliança Where One e Wins. Um salve pra rapaziada do 1520. Deixa eu ver... Um salve pro 1509, aliança CHI7, o Capitão Laele. Um salve pro Capitão Laele, então. Um salve pra Vicky também, a minha administradora do grupo lá, responsável pelas coordenadas nossa lá. Então, quem quiser também, rapaziadinha, coordenada do jogo, só entrar no nosso grupo do WhatsApp, que tá no link da descrição. E lá você consegue qualquer coordenada do jogo, beleza? Um salve pro servidor 2267, Tailândia, o nome do rapaz. Um salve para você também, meu irmão. Um salve pro Samurai, servidor 1791. E por último, um salve pro servidor 1650, aliança HRMS, nick Edwin 360. Um salve para vocês e muito obrigado por contribuir pra gente, rapaziada, é muito importante. Eu fico muito satisfeito quando um vídeo nosso bate muitos comentários. Então, para você ajudar a gente aí, comenta lá nesse vídeo aqui, beleza? Se inscreva no canal e compartilha com os amigos. E é nóis, tamo junto.